Não são poucos os casos de deslizamentos de terras que vemos por aí nos noticiários, principalmente em épocas chuvosas do ano, como é o caso do verão. Muito calor durante o dia, muito abafado, e aí vem no final da tarde aquela pancada de chuva forte, causando transtornos aí por toda a cidade, como alagamentos e os próprios deslizamentos de terra. Aí vem a Defesa Civil, alerta para os cuidados que têm que ser tomados, principalmente em áreas de risco, que são áreas de risco, áreas que eu tenho uma probabilidade de ocorrer um deslizamento de terra e eu tenho construções ali próximas, eu tenho construções no pé da encosta, no próprio talude, eu tenho estradas onde esses deslizamentos de terra podem atingir carros, pessoas, né? Então, há o monitoramento dessas áreas, né? Mas por que que isso ocorre? Não somente nessas áreas de risco, mas também em outras áreas, né? Porque todo local tem talude, tem encostas e pode acontecer, mesmo que não seja perigoso por não haver construções próximas, estradas, pessoas próximas, seja apenas um talude natural, uma encosta ali. Por que que ocorre? Mesmo assim, em todos esses locais, por que que ocorre esses deslizamentos de terra, esses movimentos de massa, né? E este vídeo vai tratar exatamente sobre isso, um olhar técnico, um olhar da engenharia, dizendo as causas desse fenômeno, as causas dos movimentos de massa, que é esse deslocamento do volume de solo. E claro, também como evitar este fenômeno. Meu nome é Igor Gonçalves, sou engenheiro civil aqui da RV Construções e Perícias. Inscreva-se aqui no canal e vamos lá falar tudo sobre movimentos de massa. Antes de partirmos para o conteúdo, vamos falar do conceito de três forças. Primeira força que eu quero conceituar, a compressão. Para isso, eu vou pedir que você pegue as suas duas mãos e aperte bem elas. Aperte muito bem as suas mãos. Este ato, você está comprimindo as suas mãos, você está fazendo uma força de compressão nas suas mãos. É a mesma força que você faz ao sentar em uma cadeira, você está fazendo uma força de compressão nessa cadeira. De apertar aqui, por exemplo, estou apertando a mesa aqui, eu estou fazendo uma força de compressão nessa mesa. Bom, a compressão é mais tranquila da gente entender. Vamos falar agora da tração. Para isso, você pega o seu dedo aí e puxa o seu dedo. Ó, até estralou, vou aproveitar e estralar os outros dedos também. Né? Estralou, estralou. Bom, eu peguei esse dedo aqui e puxei esse dedo, eu tracionei esse dedo, que é diferente de eu comprimir esse dedo, né? Eu estou tracionando esse dedo. E esta é a força de tração, a tensão de tração. Agora, o terceiro conceito que eu considero mais importante para este vídeo aqui é a tensão de cisalhamento. Para isso, eu vou pedir que você pegue suas mãos novamente e esfregue as suas mãos. Esfregue bem as suas mãos. Se for de boa recomendação para você, aproveita, passa um álcool gelzinho aí, né? E esfrega bem as suas mãos novamente. Agora até sair isso aqui. Bom, isso que você fez foi uma tensão de cisalhamento. Você esfregou as suas mãos, que a tensão de cisalhamento é justamente esse ato de cisalhar, de cortar, fazer um movimento de corte na superfície, né? Então, por exemplo, você cortar o papel com uma tesoura, você está fazendo um movimento de corte nessa superfície e aí você está fazendo uma tensão de cisalhamento nesse papel. Bom, então são estes três conceitos fundamentais para a gente assistir esse vídeo, principalmente a tensão de cisalhamento, que é o efeito de corte, o efeito de cortes paralelos, tensões paralelas no plano. Bom, antes de mais nada, vamos entender o que seria movimento de massa, porque é um termo que eu vou usar bastante aqui no vídeo. Entende-se como movimento de massa o deslocamento de um volume de solo. Então imagina que eu tenho uma porção de solo aqui, um volume de solo, e por algum motivo que nós vamos falar daqui a pouco, vários motivos para isso, há o deslocamento desse volume de solo mudando-se de posição. Então isso é um movimento de massa. Não somente de solos sedimentares como areia, argila, siltes, mas também blocos de rocha, como é o caso da queda. Então, a queda é um tipo de movimento de massa.
Eu não vou falar aqui todos os tipos de movimentos de massa, porque existem vários tipos de movimentos de massa, mas sim eu vou falar aqueles que interessam o objetivo final deste vídeo, que é entender o porquê, as causas e consequências dos deslizamentos de terra. Então, primeiramente, a queda, que é um tipo de movimento de massa do tipo subsidência. A queda é um tipo de subsidência. O que é uma subsidência? É um deslocamento, um movimento de solo essencialmente vertical. Imagina que você está no 10º andar de um edifício e joga uma pedra, joga um pedregulho lá embaixo. Então, esse pedregulho ele vai cair um movimento essencialmente vertical. E este é o conceito da queda. Não tem segredo para entender a queda. Então, uma subsidência é um movimento essencialmente vertical, como eu tenho o exemplo da queda. Existem outros tipos de subsidência? Sim, é o caso do recalque, por exemplo. O recalque é uma subsidência, mas nós vamos falar aqui exclusivamente da queda. Então, qual que é a característica deste movimento de massa? É uma velocidade muito alta e ocorre necessariamente com blocos rochosos, para esse movimento ser essencialmente vertical e também em alta velocidade, né? E o porquê que ocorre essas quedas, né? Você imagina que eu tenho uma rocha fraturada, como é o caso desta imagem aqui. Esta imagem mostra fraturas de rocha, que inclusive é motivo de estudo na área da geologia, estuda o grau de fraturamento de rochas, por exemplo. Você tem uma rocha fraturada e é onde eu tenho aqui a passagem de agentes. Então você imagina que nesta fratura, nestas várias fraturas que eu tenho nessa rocha, atua a variação de temperatura, muito calor, muito frio, muito calor, muito frio, o sol, a chuva, o sol, a chuva também, essa variação de umidade, né? Eu tenho a presença de água ali, depois eu tenho um solo uma rocha mais seca, depois eu volto a ter um excesso de água, depois eu volto a ter a rocha mais seca, e tudo isso vai causando o intemperismo dessas fraturas. Existem intemperismos físicos, existem intemperismos químicos, né? Os químicos eu vou falar um pouquinho mais adiante, daqui a pouco, quando eu for falar de escorregamento, as causas também de escorregamento. Mas, neste caso, então, o intemperismo nessas fraturas, essas diferenças que eu tenho de propriedades físicas, causam a queda, né, a subsidência dessa rocha. Outro exemplo são as pressões hidrostáticas nessas fraturas. O que é isso? Você imagina que você tem essa fratura, entrou água lá dentro por um período de chuva assim muito intenso, entra muita água e lá dentro a água ela vai fazer uma pressão dentro dessas fraturas rochosas. Então essa pressão também vai causar a subsidência dessa rocha. Outro exemplo também é a perda de desconfinamento lateral dessas rochas, que você imagina que você tem um excesso de vibração ali, seja por cravação de estacas, por terremotos, você tem uma vibração e aí causa o desconfinamento lateral e, consecutivamente, a subsidência dessa rocha. Bom, outro tipo de movimento de massa que eu venho comentar é o escoamento. E aí aqui eu quero que você preste bastante atenção, porque escoamento vai ser diferente de escorregamento, que eu vou falar já já. Então, o que vai ser o escoamento, né? Não escorregamento. Vai ser um movimento de solo que ocorre apenas superficialmente, ali bem na superfície da encosta, na superfície do talude, né? Sem uma superfície de ruptura bem definida. Como assim? Quando eu for falar de escorregamento, eu vou mostrar para você melhor o que seria essa superfície de ruptura bem definida. Vamos entender agora o que seria o escoamento superficial, que ocorre bem ali nas camadas apenas superficiais de solo, não ocorre um pouco mais para dentro, como ocorre no escorregamento. Bom, existem o escoamento lento e o escoamento rápido. Quando o escoamento é lento, a gente fala que ele é o rastejo. Faltou um T aqui depois do S, né? Rastejo, ok? Então, se esse escoamento é lento, ele é chamado de rastejo, né? E então, mais lento como? Qual é a velocidade desse rastejo? É menos de 10 km por hora, tá? Se esse movimento ocorre a menos de 10 km por hora, é chamado de rastejo. Então, ele ocorre pela ação da gravidade. Você imagina que eu tenho aqui em cima pequenas partículas de solo,
principalmente areia, né? Solos arenosos ocorrem com mais frequência nessas porções. Você imagina que eu tenho sedimentos de areia que não consolidados, ou seja, que ele está ali há pouco tempo, né? Falando mais didaticamente, por ação do vento, por exemplo. O vento trouxe bastante solo, bastante areia para aquele local, então ele ainda não está consolidado, né? Ele não está firme ainda naquela posição. Então, pela ação da gravidade, ele tende a rastejar, ele tende a fazer esse escoamento, né? E aí dependendo do volume desse solo, ocorrem aí a desverticalidade de postes, de árvores, né? Você vê aquele solo recobrindo a cobertura vegetal, né? Muito comum aí nos rastejos. E aí, quando esse escoamento ele ocorre de forma mais rápida, a gente fala que é a corrida. Então, a corrida é um escoamento rápido. Também é basicamente os mesmos fenômenos, só que, ao contrário do rastejo, há uma fluidificação desse solo. O que seria isso? Principalmente quando eu tenho um período de chuvas intensas, muita água em contato com aqueles solos predominantemente arenosos, não consolidados. Você imagina, muita areia sem estar consolidada, muita chuva, a fluidificação desse solo e, consequentemente, vem o escoamento rápido dessa porção, desse movimento de massa. E aí eu tenho o escoamento rápido, que é a corrida. Ocorre principalmente, aí, como eu falei, em períodos de chuvas intensas, certo? Tudo isso que eu estou falando é um processo erosivo. E aqui nesta imagem eu mostro um pouquinho mais sobre o avanço, o processo, como ocorre uma erosão. Primeiramente, na erosão eu tenho, claro, a ação da água, que ela entra nesse maciço de solo, maciço geotécnico, a água entra aqui, consecutivamente a água entra, reduz a coesão das partículas de solo, as partículas de solo não ficam mais confinadas, elas ficam fluidificadas, vamos dizer assim, ou seja, reduz a resistência desse solo, que aí reduzindo a resistência desse solo com a ação da água e perda de coesão, a ruptura desse solo. E aí a ruptura desse solo causa o carreamento do solo e aí a gente tem o processo erosivo final. Então, só para repetir, eu tenho a ação da água, ela retira a coesão dessas partículas, ficam desconfinadas, reduz a resistência desse solo, e aí há a ruptura dele, e aí com a ruptura há o carreamento de solo e a gente tem a erosão. Bom, lembra quando eu falei agora há pouco que era o escoamento? Eu tenho o escoamento apenas superficial, seja lento, que é o rastejo, ou rápido, que é a corrida, e não tem uma superfície de ruptura bem definida. E agora o escorregamento, já é um movimento rápido. E quando ocorre esse movimento rápido, não é a corrida como eu falei aqui, porque a corrida também é um escoamento de forma rápida. Porém, qual que vai ser a diferença? No escorregamento tem uma superfície de ruptura bem definida. Como assim? Você imagina, né, eu coloquei aqui nesta imagem, né, eu tenho uma superfície aqui mais profunda. Você pode ver que aqui eu tenho onde ocorreu a superfície de ruptura, e onde a gente chama de zona cisalhada, vai ocorrer toda essa porção de solo, dessa massa de solo que está acima da zona cisalhada, ela vai ocorrer esse movimento de massa. Então eu tenho uma superfície de ruptura aqui bem definida. Eu tenho uma zona cisalhada, olha como está bem definida aqui, ó. Eu tenho uma zona cisalhada aqui bem definida, esse movimento de massa vai acontecer lá em cima, né? Então, por isso que eu falo que é o escorregamento numa zona de ruptura bem definida. Agora, por que ocorre essa zona de ruptura? O solo, como eu disse lá no início do vídeo, né, eu falei sobre a diferença entre compressão, tração e cisalhamento, né? O solo ele tem uma resistência ao cisalhamento. Quando as tensões impostas, as tensões de cisalhamento impostas, se ficam iguais ou superiores à resistência ao cisalhamento, ocorre a ruptura por cisalhamento. Então, é igual você tá puxando um elástico. Só que aí, como eu falei lá no início, é a tração, né? A resistência à tração. Aquele elástico ele vai ter uma resistência à tração. Quando você coloca uma força que supera a resistência à tração do elástico, o que vai acontecer? Ele vai romper, né? Superou a resistência à tração daquele elástico. Aqui acontece a mesma coisa. O solo ele tem uma resistência ao cisalhamento. Quando eu coloco uma tensão
que daqui a pouco eu vou falar beleza, eu coloco uma tensão de cisalhamento, mas o que causa essa tensão de cisalhamento? Por que isso ocorre? Isso que eu vou falar já já. Mas quando essa tensão cisalhante ultrapassa a resistência ao cisalhamento do solo, aí ocorre a ruptura por cisalhamento nessa superfície, né? Então é por isso que ocorre o escorregamento em uma superfície de ruptura bem definida. Então, só para exemplificar aqui, por que ocorre essa zona, essa superfície de ruptura bem definida? Principalmente quando eu tenho um maciço geotécnico mais consolidado embaixo. Então, por exemplo, eu tenho muito bloco de rocha, eu tenho sedimentos consolidados rochosos, e aí são mais resistentes ao cisalhamento. Quando eu tenho aqui em cima já solos sedimentares, areia, argila, silts, cuja resistência ao cisalhamento é menor, e aí eu tenho uma superfície de ruptura que ela passa bem aqui. Então aí eu tenho o deslocamento apenas dessa superfície de ruptura definida, que eu tenho escorregamento de solo, como ocorre aqui nesta imagem que eu mostrei. E aí nós temos várias imagens aí que mostram o deslizamento e escorregamento de terra. Beleza, mas por que ocorrem esses problemas? Por que ocorrem deslizamentos de terras? Quais são as causas para isso? A primeira causa que eu venho trazer aqui, como eu já citei neste vídeo, é a ação do intemperismo. O que o intemperismo faz? O intemperismo, ele provoca alterações físico-químicas nos minerais, principalmente das rochas, certo? Nas fraturas das rochas. Então provoca alterações físico-químicas nos minerais dessas rochas, causando quebras das ligações, né? E a geração de novos minerais. Só que esses novos minerais gerados pela ação do intemperismo vai ser com uma resistência menor, vai ser menor a resistência dos minerais originais. Então, o que vai causar? O enfraquecimento desse maciço rochoso e aí causar a sua queda. Um fator que prejudica bastante aí a resistência dessa rocha e a formação de novos minerais com menor resistência é o jogar lixo na encosta, né? Jogar lixo no talude. Então o que acontece? Todo aquele resíduo sólido ou resíduo fluido também vai entrar nas fraturas, né? Causando ali a quebra das ligações físico-químicas daqueles minerais existentes, gerando novos minerais de menor resistência, bem menor resistência, e causando aí a ruptura do maciço. Sabe aquele copo plástico? Aquele copo de festa descartável que a gente tem? Quando você pega ele novinho em folha, parece que ele é resistente, ele tem uma certa resistência. Só que testa fazer o seguinte: enche ele de água, né? Bebe a água, depois enche a água de novo, né? Esvazia o copo, enche de novo, esvazia o copo e vai fazendo isso consecutivamente. O copo ele não vai dar uma enfraquecida? Você não tem a sensação de que o copo deu uma enfraquecida? E realmente deu. Realmente enfraqueceu por fadiga, o copo fadigou. E isso também ocorre no maciço geotécnico, isso também ocorre no solo, né? Vem o excesso de água naquele solo, depois ele seca, depois mais água, depois ele seca, depois mais água, ele seca. Principalmente em períodos de chuvas intensas, também vai causar a diminuição da resistência ao cisalhamento daquele solo. Lembrando aqui que nós estamos falando do porquê que a resistência ao cisalhamento do solo é superada pela tensão cisalhante, né? Então, as tensões impostas, agora elas estão sendo superiores porque há uma redução da resistência do solo. E todos esses dois fatores que eu falei aqui anteriormente, a ação do intemperismo e agora essa variação na pressão da água, variação da poropressão que a gente fala, também causa a diminuição da resistência ao cisalhamento do solo. Quando eu expliquei o processo erosivo um pouco atrás, eu falei que quando chove, a água confina no solo, causa a perda de coesão daquele solo, o desconfinamento daquele solo, consecutivamente a ruptura daquele solo, causando carreamento, e aí a gente tem erosão. Quando eu tenho então a água em contato com esses sedimentos, eu tenho desconfinamento e perda de coesão. Então, isso também ocorre não só pela chuva, mas também pela elevação do nível freático. Nós sabemos que no maciço de solo nós temos em alguma porção ali o nível da água, que é o lençol freático.
quando eu tenho essa elevação do nível freático, eu também vou causar a mesma coisa. Vai entrar água, só que ao invés de agora de ser por cima, ser por baixo, vai entrar água, causar o desconfinamento do solo, a perda de coesão e, consequentemente, a ruptura ali daquele solo, causando o carreamento dele. Então, por que há, então, a elevação do nível d'água? Principalmente por processos de urbanização descontrolado. Você imagina que eu tenho uma grande área ali onde o solo ele pode entrar e pode trabalhar ali normalmente. Quando eu tenho uma urbanização descontrolada, né, eu tenho várias superfícies ali impermeáveis, isso vai causar com que o solo perca o padrão natural do fluxo ali do nível freático, né, vai perder um fluxo, vai tender a elevar um nível freático com um volume maior para determinado ponto, que aí eu também vou causar todo esse problema de desconfinamento do solo. Outra causa, que provavelmente você já deve ter ouvido falar em algum lugar, é o desmatamento. Mas vamos entender o porquê que o desmatamento pode causar um deslizamento de terra. Bom, primeiramente, a cobertura vegetal, ela protege o solo contra as ações do intemperismo. Então ela vai proteger ali também contra ações climáticas. Aquela cobertura vegetal ali vai estar protegendo o solo como uma mãe, como uma manta, um cobertor ali para o solo, ela vai proteger. Então, se a gente tirar essa cobertura vegetal, vai tirar a proteção desse solo. As copas das árvores, elas também protegem a ação do intemperismo naquele solo. Você imagina que eu tenho os raios solares, eu tenho ações de ventos fortes, eu tenho ações de chuvas fortes dos raios solares, e aquelas copas, elas estão protegendo o solo ali. Se eu tiro esses vegetais, essas coberturas vegetais, e eu tiro também essas árvores, essas copas, o solo ele vai ficar desprotegido também. Então, além disso, as raízes da vegetação, elas também aumentam a resistência do solo. Parece que não, mas também. A raiz do solo, ela também protege e aumenta a resistência do solo. Então, se a gente fizer o desmatamento, o que vai acontecer? A cobertura vegetal não vai mais proteger o solo, as copas também não vai proteger o solo mais das ações climáticas e também vai diminuir a resistência do solo porque a gente tirou a raiz. E aí o que vai acontecer? O solo vai ficar exposto, vai diminuir a resistência ao cisalhamento daquele solo e, consecutivamente, com todos os processos que eu citei aqui, pode ocorrer o seu deslocamento, o seu movimento de massa. E aí, você sabia dessas causas? Comente aqui embaixo o que você achou desse conteúdo. Vos convido a seguir-nos lá na nossa página do Instagram, @RV Construções e Perícias, que diariamente nós colocamos conteúdos por lá, de domingo a domingo, sem pausa. Acompanhar-nos também na RVCast, o podcast próprio da RV Construções e Perícias, falando tudo sobre o mundo da engenharia e construção civil. Toda segunda-feira de manhã, um episódio novo da RVCast. Essa semana, segunda-feira agora, a gente falou sobre resistência dos materiais. Nós chamamos um professor universitário, Daniel Loureiro, que ajudou a falar a gente sobre resistência dos materiais e o tema foi Descomplicando a Resistência dos Materiais. E claro, inscrever-se aqui no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos. Então, muito obrigado por nos acompanhar e até a próxima!